Fala, companheiros, mais um bate-papo do Teles respondendo perguntas aqui da fanpage, e dessa vez o Marco Antônio Almeida mandou para mim a seguinte questão: quais são as tendências para a produção de conteúdo? O Marco é um amigo meu, diretor de arte, publicitário incrível, o cara é um artista mais criativo, um dos mais criativos que eu conheço, um cara incrível assim. Eu vou até deixar no primeiro comentário aqui o link do site dele para vocês conhecerem o trabalho também. Marco Antônio, acho que você já me conhece um pouco, mas eu vou externar as minhas opiniões. Eu acho que existem duas possibilidades quando a gente fala de tendência. A primeira é tendência que os outros criam e você segue, e a segunda tendência que você cria e as pessoas seguem. Eu realmente gosto muito da segunda opção porque é uma caminhada solitária, um pouco mais difícil, mas se ela engrenar, ninguém está na sua frente, você está liderando literalmente. Mas quando a gente fala realmente de tendência em produção de conteúdo, eu vou dar as minhas opiniões diante das minhas percepções. Tendência em produção de conteúdo, na verdade, falando de Brasil especificamente, eu percebo que existe uma crise criativa que é fruto de uma crise de atitude no Brasil. Quando eu e você ou qualquer pessoa, se a gente parar assim, com plena sanidade e livre de preconceitos, se a gente começar a pesquisar sobre várias verticais, ou seja, vários temas de conteúdos, nós vamos perceber que, via de regra, é mais do mesmo. As pessoas têm um problema em criar, elas gostam mais de ou fazer curadoria, que não tem nenhum problema. Então curadoria é legal, você pincelar, você pinçar no oceano chamado internet coisas sobre determinado assunto e você selecionar o que é melhor para poder promover talvez uma crônica, uma crítica, chamar as pessoas ao pensamento em si. Mas aquela coisa de pegar do zero ou pegar um fato e analisar e apresentar uma nova proposta, uma nova ideia, uma nova solução, eu percebo que existe uma crise criativa que é consequência dessa crise de atitude brasileira. Talvez porque a gente é brasileiro e tem essa coisa de complexo de terceiro mundo, talvez porque a gente acha que o que é de fora é melhor. Eu não sei a explicação, talvez vocês que estejam me assistindo tenham uma explicação melhor, pode escrever aqui. Esse é o lugar para a gente construir uma ideia em conjunto. Quem está aqui na fanpage sabe disso, mas eu percebo que a gente fica deixa um pouco a desejar. Temos criações incríveis, temos coisas maravilhosas, temos coisas realmente fantásticas que chegam a ultrapassar o Oceano Atlântico e serem literalmente exportadas. Mas ainda diante do tamanho e do potencial que é o Brasil, eu acho que a gente ainda está bem aquém do que poderia ser. Então eu acho que, na verdade, talvez a primeira tendência, finalmente te respondendo, nós precisávamos realmente começar a produzir conteúdo, criar conteúdo. Talvez a tendência seja criar. E para criar a gente não precisa ter medo e não pode ter medo. Então eu acho que criar e dar a cara a tapa e assumir os riscos talvez seja a primeira tendência que eu percebo. A segunda tendência que eu percebo é o fortalecimento da figura do influenciador. Eu não estou falando isso porque a minha empresa trabalha com influenciadores, mas quanto mais eu estudo e eu vejo os movimentos fora do Brasil, eu percebo que a figura do influenciador, seja um influenciador fictício, por exemplo, um blog de comédia chamado Jesus Maneiro, não é um personagem, não é uma pessoa específica, tem pessoas escrevendo nesse blog, mas não é alguém. Ele vai ser fortalecido, na minha opinião, porque ele cada dia que passa vai desenvolver mais influência, não só ele, como vários outros. O Não Salvo, que é de comédia também, sites de culinária, blogs de culinária. Eu acho que está voltando um pouco isso. Mas principalmente as pessoas que dão literalmente a cara a tapa e começam a criar e compartilhar conteúdo. Tudo bem que isso talvez traga uns conteúdos não muito bons, algumas influências não tão positivas, mas é inquestionável o poder que esses influenciadores ou novas celebridades ou web celebridades ou web nativos possuem em relação às pessoas que os seguem. É inquestionável.
Alguns são mais maduros, outros são menos. Mas eu acho que uma tendência forte para a produção de conteúdo é o fortalecimento do emissor da mensagem, não diminuindo a importância da mensagem. Eu acho que, eu costumo dizer isso aqui, mensagem mal contada, história mal contada por um bom contador de história, não necessariamente é uma boa história, e não necessariamente faz com que uma boa história contada por um mau contador de história torne esse mau contador de história num bom contador de história. Ou seja, o influenciador não é maior do que o conteúdo sempre é maior. Eu acho que no Brasil talvez uma tendência necessária é que o conteúdo amadureça. Lidar com conteúdo na internet precisa ficar mais maduro. Não há algo para minorias, e eu digo minorias, gente que tem muita condição de fazer. Mas gente como você e eu, como as pessoas que estão aqui nessa fanpage. Gente que tem uma câmera, um celular, uma ideia na cabeça, um dedo afiado para digitar um bom texto e disposição para trabalhar muito. Então eu acho que, não sei se eu consegui responder 100%, mas viajando um pouco, tendências de produção de conteúdo acho que são essas. Se você gostou desse texto que está aí me assistindo, maravilha, compartilha com alguém que possa ter interesse também. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Teles, sim, curta a fanpage para receber sempre as atualizações. As minhas redes sociais estão aqui, aqui e aqui. Eu sempre estou criando conteúdo por lá também. E é isso aí, muito obrigado e tchau!